Antes que as pressões do dia tentem ocupar a sua mente, quero lembrar algo que pode transformar o seu caminho hoje. O foco não é apenas um exercício mental, é uma disciplina espiritual, uma arma poderosa nas mãos de quem crê. Onde o seu foco vai, a sua fé segue. Muitas vezes, sem perceber, deixamos que o foco seja tomado por medos, distrações, notícias ruins e pelo barulho constante do mundo. Mas o Salmo 103:2 nos chama com clareza. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Esquecer não é neutro, é perigoso. Quando esquecemos quem Deus foi, duvidamos de quem Ele é. Quando esquecemos o que Ele fez, questionamos se fará de novo. Mas quando lembramos, quando trazemos à mente a sua fidelidade passada, algo se levanta dentro de nós. A alma desperta para declarar: Ele foi meu provedor, meu curador, meu protetor, o que abriu portas quando não havia caminho. E se Ele fez antes, fará novamente. Focar em Deus não é negar problemas, é colocá-los na perspectiva correta, é elevar a verdade acima das emoções, escolher oração sobre preocupação, gratidão sobre murmuração. É ensinar o coração a olhar para as vitórias e não para as perdas. Hoje, fale a sua alma. Não olhe para o que falta, mas para o que já foi dado. Você tem uma história com Deus e essa história é sagrada. Ele não trouxe você até aqui para abandonar você. Ele é fiel ontem, hoje e para sempre. E enquanto você se lembra, a fé renasce, a esperança se fortalece e a paz ocupa o seu lugar. Escreva nos comentários: eu escolho lembrar. Quando escolhemos lembrar do que Deus já fez, não apenas fortalecemos nossa fé, mas mudamos a forma como enfrentamos as lutas de hoje. A memória espiritual é como um registro vivo das obras do Senhor em nossa história. Cada resposta de oração, cada livramento, cada provisão é uma prova da sua fidelidade. E essa lembrança não deve ficar guardada no fundo da mente, mas precisa ser trazida à tona, falada e celebrada. Lembrar não significa viver preso ao passado, mas usar o passado como combustível para avançar com confiança. É como um farol que ilumina o caminho quando a noite parece escura demais. O salmista sabia disso e, por isso, ordenou à própria alma: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele sabia que a alma é facilmente distraída e que as pressões da vida podem nos fazer esquecer rapidamente as vitórias que já recebemos. Por isso, devemos constantemente dizer a nós mesmos: se Ele me sustentou antes, Ele me sustentará agora. O Deus que acalmou tempestades, abriu mares, curou enfermos e ressuscitou mortos, continua sendo o mesmo. Ele não muda, não falha e não se atrasa. Ao lembrar, não apenas reconhecemos o que Ele fez, mas abrimos espaço para que a gratidão preencha nosso coração e a esperança se renove. O ato de lembrar transforma a maneira como oramos, porque nossa oração deixa de ser apenas um pedido e se torna também um louvor. E louvar no meio da batalha é uma declaração de confiança. É dizer: eu já vi o Senhor agir antes e creio que Ele está agindo agora. Declare hoje: eu confio no Deus que não muda. Focar em Deus é mais do que um ato momentâneo, é uma escolha diária. É decidir a cada manhã que a voz de Deus será mais alta do que qualquer outra. Quando o medo tenta falar, lembramos das vezes em que Ele nos deu coragem. Quando a dúvida tenta entrar, recordamos das respostas que chegaram no tempo perfeito. A lembrança é como um escudo que nos protege contra as mentiras que querem nos enfraquecer. Por isso, precisamos cultivar o hábito de revisitar nossos testemunhos. Pense nos dias em que não havia solução visível e ainda assim um caminho se abriu. Pense nas portas que se fecharam, mas que mais tarde você entendeu que eram livramentos. Lembre-se das palavras que tocaram seu coração em momentos de desânimo e renovaram a sua fé. Tudo isso são sinais da presença constante de Deus na sua história.
Ele não foi um ajudador ocasional, mas sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não percebia. Cada vitória é uma prova de que o Senhor continua cuidando de você. Quando escolhemos manter esse foco, a ansiedade perde força, porque já não olhamos para o problema com medo, mas para Deus com confiança. E assim, nosso espírito encontra descanso mesmo antes da resposta chegar. Hoje, olhe para trás com gratidão e para frente com esperança. Se o Senhor sustentou o seu ontem, Ele também sustentará o seu amanhã. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e não deixará de cumprir a sua palavra. Escreva nos comentários: minha fé está renovada. Há momentos em que tudo à nossa volta parece dizer que não há saída, mas é justamente nessas horas que a lembrança do que Deus já fez se torna uma arma poderosa. O inimigo quer nos fazer esquecer das vitórias passadas, porque sabe que um coração que se lembra é um coração que não se abala facilmente. Por isso, é fundamental guardar na memória cada intervenção do Senhor, como pedras de lembrança que servem de marco para a nossa fé. Pense nas curas que já viu, nos livramentos que recebeu, nas portas que se abriram contra todas as expectativas. Reflita sobre as vezes em que a paz de Deus invadiu seu coração em meio ao caos, trazendo descanso quando tudo ao redor gritava desespero. Essa paz não veio por acaso, foi resposta direta do cuidado dele. E se ele fez antes, fará outra vez. Lembrar também nos ajuda a entender que até as esperas e aparentes atrasos fazem parte do propósito de Deus. Muitas vezes, o silêncio dele não é ausência, mas preparo. Enquanto você espera, ele trabalha nos bastidores, alinhando tudo para o seu tempo perfeito. Quando isso se torna claro, a ansiedade perde força, porque o coração passa a confiar mais na fidelidade do que nas circunstâncias. Assim, cada dia se torna uma oportunidade para renovar a esperança, fortalecer a fé e viver com gratidão. Hoje, escolha registrar no seu coração os feitos de Deus e não permita que nada apague essa memória preciosa. Declare nos comentários: eu nunca esquecerei os feitos do Senhor. Lembrar é também uma forma de adoração. Quando paramos para reconhecer tudo o que Deus já fez, estamos exaltando o seu caráter e confessando a sua bondade. Isso muda o ambiente ao nosso redor e fortalece o nosso espírito. Ao invés de permitir que a murmuração e a queixa tomem espaço, damos lugar à gratidão e ao louvor. O louvor não precisa esperar o milagre acontecer. Ele pode e deve acontecer antes, porque é fruto da confiança no Deus que já provou sua fidelidade. E essa confiança se constrói ao longo do tempo, à medida que acumulamos memórias de sua ação em nossa vida. Por isso, é importante falar sobre essas experiências, escrever, testemunhar e compartilhar. Quando contamos o que Deus fez, nossa fé cresce e inspiramos outros a crerem também. Quantas vezes você já ouviu um testemunho e sentiu a esperança renascer dentro de você? É exatamente assim que Deus deseja que vivamos, espalhando as lembranças da sua fidelidade. Até mesmo nas situações que pareceram perdas, Ele esteve presente, transformando dores em aprendizado e lágrimas em força. A lembrança nos impede de acreditar na mentira de que estamos sozinhos. Ela nos lembra que o Deus que nos sustentou ontem continua conosco hoje. Por isso, não deixe que as circunstâncias atuais apaguem o brilho das promessas já cumpridas. Guarde-as como tesouros espirituais e use-as como combustível para enfrentar cada novo desafio com coragem. Escreva nos comentários: eu louvarei antes da vitória. Cada lembrança dos feitos de Deus é como uma semente plantada no solo do coração. Essas sementes, regadas com fé e gratidão, florescem em confiança e produzem frutos de perseverança. Quando enfrentamos novos desafios, podemos olhar para esse jardim de memórias e encontrar força para continuar. Não importa o tamanho da luta atual,
ela nunca será maior do que o poder de Deus que já se manifestou na sua vida. Ele é o mesmo que sustentou você quando as forças pareciam acabar, que abriu portas que ninguém poderia abrir, que colocou pessoas certas no seu caminho nos momentos exatos. É por isso que precisamos praticar a disciplina de revisitar essas memórias. Escreva-as, fale sobre elas, ore agradecendo por elas. Quanto mais fazemos isso, mais conscientes ficamos de que não estamos sozinhos. O inimigo tenta apagar essas lembranças para nos enfraquecer, mas não podemos permitir. Devemos combater a dúvida com o testemunho, responder ao medo com a memória da fidelidade divina. E essa prática muda nossa perspectiva. Em vez de perguntar, será que Deus vai agir? Passamos a declarar, eu sei que Ele vai agir porque Ele já fez antes. Assim, nossa fé não se apoia em emoções instáveis, mas em fatos reais do agir de Deus. Hoje, fortaleça o seu espírito lembrando que cada dia vivido até aqui é prova do cuidado e da presença dele em sua jornada. Compartilhe nos comentários. Eu confio porque já vi Deus agir. Quando aprendemos a valorizar as lembranças da fidelidade de Deus, nossa caminhada de fé se torna mais estável. Isso não significa que não enfrentaremos dias difíceis, mas que, mesmo neles, teremos uma âncora segura. A memória do que o Senhor já fez nos impede de sermos levados pelas tempestades da vida. É como se cada testemunho fosse uma corda firme que nos mantém ligados à rocha inabalável que é Cristo. Pense em quantas vezes você achou que não conseguiria continuar e, ainda assim, aqui está. Pense nas vezes em que orou sem saber como a resposta viria. E ela chegou, às vezes de maneiras que você jamais imaginou. Esses momentos não foram coincidências. Foram a mão de Deus agindo em seu favor. E se Ele cuidou de você antes, por que não cuidaria agora? É essa lógica da fé que o inimigo tenta apagar, colocando dúvidas e medos no coração. Mas você tem um arsenal contra isso. Suas próprias experiências com o Senhor. Revivê-las em pensamento, oração e louvor não apenas fortalece você, mas também declara ao mundo espiritual que você não será abalado. Por isso, hoje, decida guardar cada vitória, cada livramento e cada provisão como um tesouro sagrado. Essas lembranças são mais do que histórias, são provas vivas de que Deus é fiel, presente e poderoso para agir outra vez. Escreva nos comentários, Deus é fiel e eu confio. A prática de lembrar não é apenas um exercício espiritual para o passado, mas também uma preparação para o futuro. Cada vez que você se recorda do agir de Deus, está fortalecendo sua fé para o que ainda está por vir. É como se cada testemunho fosse uma pedra no caminho, marcando que ali Deus esteve e que Ele estará também nas próximas etapas. Quando enfrentamos algo novo, é natural sentir insegurança, mas é justamente aí que a memória espiritual se torna essencial. Ela nos lembra que o mesmo Deus que abriu portas ontem continuará abrindo hoje, que o mesmo Deus que trouxe cura antes continua sendo o médico dos médicos, que o mesmo Deus que trouxe provisão no deserto ainda é o provedor fiel. Por isso, não permita que o medo roube de você a coragem de crer novamente. Traga à mente todos os dias as situações em que Ele se mostrou presente. Ore agradecendo não apenas pelo que deseja receber, mas pelo que já foi concedido. Essa atitude muda o tom da oração, de ansiedade para confiança, de desespero para gratidão. Ao escolher viver assim, você se torna mais firme diante das provações e mais sensível à voz de Deus no cotidiano. Lembre-se, as promessas dele não perdem validade com o tempo. Declare nos comentários, o Deus que fez antes fará de novo. Quando cultivamos o hábito de lembrar, nossa fé deixa de ser frágil e passa a ser firmada em experiências reais com Deus. Não é mais apenas o que ouvimos falar, mas o que vivemos e testemunhamos. Essa diferença é poderosa,
porque nos torna inabaláveis diante das circunstâncias. As tempestades podem até soprar forte, mas quem se lembra de onde Deus já o tirou, sabe que Ele também o conduzirá agora. Recordar é como alimentar uma chama. Quanto mais colocamos lenha, mais ela cresce. E a lenha da nossa fé é feita de histórias de livramentos, respostas, provisões e consolos que já experimentamos. É por isso que a Bíblia nos incentiva tantas vezes a não esquecer. O esquecimento espiritual nos enfraquece, mas a lembrança nos fortalece e nos mantém esperançosos. Hoje, olhe para a sua vida e identifique pelo menos 3 momentos em que Deus agiu claramente. Agradeça por cada um deles em oração. Compartilhe com alguém para que sua fé também alimente a fé de outros. Ao fazer isso, você não apenas renova o seu ânimo, mas declara para si mesmo e para o mundo espiritual que sua confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que é fiel em todo o tempo. Escreva nos comentários: eu confio no Deus que nunca falha. A lembrança dos feitos de Deus nos ensina que nada é impossível para Ele. Ao revisitar nossa história, percebemos que muitas vezes o Senhor transformou situações que pareciam definitivas. Aquilo que parecia o fim se tornou um novo começo, e isso nos dá segurança para enfrentar o presente. É importante entender que essa prática não é apenas para momentos de dificuldade, mas também para dias bons. Nos dias de paz, lembrar nos mantém humildes e gratos. Nos dias de batalha, lembrar nos mantém firmes e esperançosos. Por isso, faça da memória espiritual uma disciplina diária. Ao acordar, reflita sobre um momento específico em que Deus agiu na sua vida. Ore agradecendo por aquilo e permita que essa gratidão molde o tom do seu dia. Ao longo do tempo, você perceberá que essa prática fortalecerá não apenas a sua fé, mas também a sua capacidade de enxergar a mão de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Ele continua agindo, mesmo quando não vemos claramente. A lembrança abre os nossos olhos espirituais e afina nossos ouvidos para ouvir sua voz. Que hoje, ao lembrar, você sinta a mesma confiança que sentiu quando viu o milagre acontecer, e que essa confiança se renove para tudo que ainda está por vir. Declare nos comentários: o mesmo Deus continua comigo hoje. Cada vez que escolhemos lembrar, fortalecemos a base da nossa fé e reafirmamos nossa confiança em Deus. Não se trata apenas de reviver bons momentos, mas de reconhecer que o Senhor esteve presente em cada detalhe, inclusive nas situações que não compreendemos totalmente. Muitas vezes, aquilo que parecia uma perda se revelou um livramento. Aquilo que soava como um atraso se transformou em proteção. A memória espiritual nos ajuda a interpretar nossa história à luz da fidelidade de Deus e não das circunstâncias passageiras. Essa prática também nos lembra que a obra dele não acabou. Se estamos respirando, é porque ainda há promessas para se cumprir. Ao nos lembrarmos do que ele já fez, nosso coração se enche de coragem para crer que o melhor ainda está por vir. Por isso, não permita que a correria do dia apague essas memórias. Tire alguns minutos para registrar o que Deus tem feito, seja escrevendo, gravando ou compartilhando com alguém de confiança. Cada testemunho é um tijolo que constrói uma fortaleza de fé no seu interior. E quando vierem os ventos contrários, essa fortaleza será o seu abrigo. Lembre-se, o Deus que já provou o seu amor continuará provando dia após dia. Escreva nos comentários: eu confio no Deus que me guarda. Ao chegar ao fim desta jornada de reflexão e lembrança, quero que você compreenda a profundidade do que foi construído aqui. Cada palavra, cada pensamento e cada recordação foi como uma pedra colocada na fundação de uma fé mais firme. Não foi apenas sobre lembrar de eventos passados, mas sobre reconhecer que eles apontam para um Deus que é imutável, presente e fiel. Ele não é Deus apenas de ontem, ele é Deus de hoje e do amanhã. Essa prática de lembrar transforma o nosso olhar.
Quando mantemos diante de nós as provas de sua bondade, passamos a enxergar os desafios de outra maneira. O problema deixa de ser um gigante intransponível e se torna apenas mais uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Isso não significa que não sentimos medo ou tristeza, mas que essas emoções não têm mais o controle sobre nós. A lembrança nos ancora na certeza de que o Senhor está conosco em cada passo. Hoje, quero que você se imagine segurando nas mãos todas as memórias das vezes que Deus agiu em sua vida. Pense nos dias em que Ele trouxe provisão inesperada, nos momentos em que curou o seu corpo ou o seu coração, nas situações em que abriu portas que pareciam fechadas para sempre. Lembre-se também das vezes em que Ele disse não para algo que você queria, e mais tarde você entendeu que era para o seu bem. Tudo isso faz parte da história que Ele escreve com você. Essa história é única, preciosa e sagrada. E quando você escolhe revisitá-la, está declarando ao mundo espiritual que continua confiando no autor dela. Mas lembrar não é apenas para nos confortar, é também para nos impulsionar. Quando testemunhamos o agir de Deus, somos chamados a viver com ousadia, sabendo que Ele ainda está operando. Isso nos leva a orar com mais fé, a esperar com mais paciência e a servir com mais amor. Nos torna também capazes de encorajar outros, compartilhando nossas experiências como combustível para a fé deles. Quantas vezes alguém já se fortaleceu ouvindo o que Deus fez na sua vida? Esse é o poder de uma memória bem guardada. Ela não serve apenas a você, mas também àqueles que caminham ao seu lado. Hoje faça um compromisso com você mesmo e com Deus. Não deixar que a pressa, as distrações e as preocupações apaguem essas memórias. Anote-as, fale delas, transforme-as em orações e louvores. Quando a batalha vier, e ela virá, você terá um arsenal pronto para se lembrar de que não está sozinho. Cada lembrança é um lembrete de que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não falha, não muda e não desiste de você. Por isso, siga em frente com coragem, esperança e gratidão. E escreva nos comentários: eu nunca esquecerei a fidelidade de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu convido você a fazer parte da nossa família de fé. Aqui, todos os dias, compartilhamos orações, reflexões e palavras que fortalecem a sua caminhada com Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e esteja sempre com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar com você. Juntos, vamos crescer na fé, na esperança e no amor, lembrando sempre que Deus é fiel e continua agindo em nossas vidas.